RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Que amor. Ai, querida. A gente estava dizendo, olha que amor a nossa produtora, trazendo água para os convidados aqui, quase ao vivo, a Cris. Bom, boa tarde nesse feriado super ensolarado. Obrigada por nos fazer companhia neste momento. Passar uns tempinho do feriado com a gente, dar uma descansadinha entre uma corrida ou um giro de bicicleta, né, Arthur Laugsen? Eu vi um post hoje de manhã, a pessoa já foi fazer exercícios na orla. Muito bem, eu estou aqui ao meu lado com o Arthur Laugsen, arquiteto. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. E logo a seguir a Paula Borer, que é curadora de arte. E nós temos também nos esperando para depois falar longamente conosco, explicar tudo sobre o empreendimento maravilhoso, a Zaira Cirelli, diretamente da Serra, para falar sobre a área de empreendimentos, de incorporação do IEX, nosso grupo querido aqui da RDC TV. Ela vai contar tudo pra gente, porque houve um lançamento maravilhoso ontem, durante o dia, assim, entre a manhã e a tarde, assim, até o final da manhã. E ela vai nos contar, assim, notícias fresquíssimas sobre os lançamentos e as novidades nesse mercado que muda tanto, não é? A partir, inclusive, do nosso estilo de vida. Mas falando em estilo de vida, Arthur Laugsen, o Arthur, ele é autor junto com a Beatriz Matti. Exato. E a Bruna Feltes. Isso. De um ambiente chamado Núcleo, na Casa Cor Rio Grande do Sul deste ano, que foi a premiação do Arcaton. E agora a gente está às vésperas de encerrar as inscrições para o próximo Arcaton. Vamos explicar para as pessoas do que se trata, o que é Arcaton, para quem ainda não sabe, claro. E qual a oportunidade que os jovens arquitetos têm de participar deste projeto maravilhoso, do qual eu faço parte. Eu sou super orgulhosa de ter feito parte já dessa primeira edição do Arcaton aqui no Rio Grande do Sul. Por favor. Com certeza. O Arcaton, ele se intitula como o maior workshop de arquidesign das Américas, né? Ele é um workshop que reúne profissionais dessas duas áreas, arquitetos e designers, e vai acontecer a segunda edição aqui em Porto Alegre, o Arcaton RS, agora no final de novembro, dias 23 e 24. E como é que funciona mais ou menos? As pessoas, os profissionais dessas áreas se inscrevem. As pessoas, leia-se arquitetos. Arquitetos e designers. E designers. Estudantes ou formados. Tá, design de produto ou design de interiores? Designer de interiores. Certo. Designer de interiores. Existe uma seleção online, que é uma primeira seleção, onde as pessoas enviam seus portfólios, é feita uma análise de portfólios, e após essa primeira análise, a produção, a organização do workshop seleciona 30 trios. É uma competição que se desenvolve em trios. Então, esses 30 trios vão para a fase presencial, que consiste em 3 dias. O primeiro dia é um dia com integração, palestras, com temas relacionados a essas duas áreas, onde acontece já muito networking. Então, pessoal, a Paula, por exemplo, com a sua galeria, poderia super ser uma das pessoas a participar desses workshops que tem a ver com a arquidesign. Já tá havendo uma conexão pra frente aqui. Esse modelo é muito interessante. É muito bacana. Que é onde acontece o primeiro contato entre todos. Certo, esse é o primeiro dia, então. Depois é o dia da Maratona Criativa em si. Que é maravilhoso. Que é a adrenalina pura, que daí são 10, 12 horas. Os trios se reúnem. Esse ano vai ser no auditório da Arena do Grêmio. E aí a gente recebe o briefing pela organização do workshop e a gente tem esse tempo curto para produzir. Então, os trios se organizam em grandes mesas que têm mentores. Esses mentores têm 5, 6 mentores em cada edição que mentoram, que vão auxiliando esses grupos ao longo da Maratona Criativa. A nossa mentora na edição passada foi a arquiteta Paula Lino, que foi muito querida. Beijo, Paula. Beijo, Paula Lino. E aí, então, no final do dia se entrega um pendrive com as apresentações para no terceiro e último dia as equipes apresentarem. Então, os 30 trios apresentam, escolhem 12 finalistas, então os 12 apresentam e sai um trio vencedor. Isso. Aí, no último
último dia entram os jurados. Entram os jurados, né? exatamente. E a gente assiste a apresentação dos projetos, é muito interessante. Bacana. É realmente É, uma bacana. maratona criativa incrível, assim, E eu vocês adorei. têm ideia do briefing, do projeto antes ou é surpresa? Não, é surpresa, é totalmente surpresa. Esse é o grande desafio, o maior desafio, porque eles dão um espaço hipotético, ele pode existir ou não, e um cliente também imaginário. Então, em cima daquilo, a gente O tem tema que... é na hora. É na hora. Pois é, como eu falei no começo, o prêmio do Arcaton nos estados é um espaço na Casa Cor daquela região. No caso, o Arthur e as meninas fizeram um espaço núcleo na Casa Cor Rio Grande do Sul. Então havia uma metragem já, né? Já havia Já metragem. havia uma metragem. O tema era... O tema era um bar de apoio, um espaço de convivência, bar de apoio pro não Talks. não era um briefing super fechado, Não. mas era um bar de apoio. E eu não lembro se vocês sabiam quais eram os vizinhos e como é que era o fluxo ali. A gente o fluxo sabia porque sabia onde estão as portas, aí tu já cria um fluxo, né? Exatamente. Mas o bar de apoio para quê? O que vocês iam apoiar, vocês não sabiam muito bem, A né? gente sabia do espaço, na cronologia dos espaços da mostra, nós sabíamos o seguinte, que era o Talks da Claine e da Gabriela, Sim, que que foram era o as lugar... curadoras, né, da mostra. Sim, o Talks é um lugar de palestras, onde as pessoas fazem bate-papos, enfim, explanações, né? Exato. E justamente o bar de apoio era um apoio para o ambiente delas. Então, por isso que nós certo. sabíamos. E em cada estado, esse projeto tem vários estados, ele tem características diferentes, que são as características locais do espaço, da Casa Cor e tudo. A gente está vendo agora na tela o espaço executado, o núcleo, né? É impressionante, Paula. Não te ocorre que é uma arquitetura que é uma escultura, né? Eles fizeram uma escultura no meio do espaço, um desenho central orgânico do qual tudo sai, né? Exato. Eu tive a oportunidade de Tu visitaste? visitar. Ai, que Sim. máximo! Sou muito adepta dessa arquitetura nova de Porto Alegre. E a moda estava no espaço da Claine, né? Então nós éramos, de certa forma, vizinhos. vizinhos. Sim, vocês tinham as obras, Sim. agora eu lembrei. A gente fez a Certo. curadoria para o espaço do Talk com as Sim. obras. E as obras eram fotografias? Fotografias. E também nós tínhamos o trabalho da Mana Bernardes, que é carioca, Aham. que trabalha muito com a tipografia, com a escrita. Sim, que ela é maravilhosa. Mas ficou muito interessante e eu acho que o trabalho dos meninos... o Arthur sabe que eu fiquei apaixonada por ele desde então. Eles têm um frescor, né? uma novidade, romperam com algumas expectativas, inclusive na hora de votar foi interessante, assim, porque tinha projetos de jovens como ele, de vários estilos, né? E o deles era um negócio que rompia alguns preceitos, assim, que a gente imaginava que ia ver naquele momento. Foi muito Sim. bom. Por formação, eu sou arquiteta. Então, eu sou bem apaixonada e chama muita atenção, realmente, o projeto deles ficou muito bacana. Tem esse quê de escultórico. E Isso, acho que a gente, quando vai visitar uma mostra tipo Casa Cor, a gente espera também ter um pouco dessa informação, desse diferente, Esse assim. elemento E não só os surpresa. ambientes, exatamente, não só os ambientes, né? Mais convencionais, digamos assim. Isso, eu acho que, olha só que lindo esse ângulo. Porque a coisa dos vazados, as sombras, as luzes, tudo foi muito interessante, né? Foi uma experiência espacial bem bacana, assim. Foi um presente. Eu o sei espaço. que os parceiros de vocês que executaram isso também foram bacanas, porque vocês enlouqueceram Exato. os fabricantes, os executores da marcenaria e de tudo, né? Exatamente. Para chegar a essa solução, para aquelas ripas ficarem no ar, né? muito- A Que bem luz tá incrível, né? longilíneas A e- luz tá incrível. A luz, aquele rasgo para fora, né? Depois das 12 horas de maratona criativa, onde foi concebido o espaço, existiu vários momentos de detalhamento exaustivo, né? De um projeto executivo para que a gente pudesse chegar nesse resultado simples, assim. A bailarina que está lá sorrindo, mas está se matando por dentro de Sim. um esforço. Era A um gente pouco a intenção.
E esse estofado lindo foi feito para... Ficou lindo, Isso, né? O isso. estofado. Nós pegamos referência na Feira de Milão desse ano, que o escritório visitou, e aí pegamos essa ideia do mobiliário modular passível de reprodução, aumento para diferentes lados. Aí tá tudo que legal. Olha só. O time Conta completo. como é que da esquerda pra direita, vai mencionando quem são. Na esquerda é a Beatriz Mate, eu, a Paula Lino e a Bruna Feltz. A Paula Lino é uma arquiteta com experiência e tudo, como tinha os mentores, obviamente, que são arquitetos experientes, e eles monitoravam vocês Sim. nesse processo todo. Exato, E fazendo esse troca de ano... ideias, sugestões para o Sim. projeto. Foi bem interessante. Sim. Até inclusive a nossa janela linear, porque originalmente no espaço nós tínhamos 2 janelas com peitoris e tamanhos diferentes. E a Paula foi uma grande ajuda nesse sentido de ter tido a visão crítica para sugerir que nós fizéssemos uma janela linear que agregou muito para o espaço, ficou muito Se bacana. não fazia muito sentido a janela convencional no espaço de Exato. vocês. Ia perder um pouco da graça, assim, né? certeza. Porque ele tá todo fechado, assim. Com certeza. Né? Se a gente pudesse tirar as bebidas, era melhor É. ainda, mas enfim, a parte funcional, que horror. Eu até queria Mas- fazer uma correção, na verdade, uma informação que... coincidentemente, no ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, a premiação do Arcaton ela foi vinculada à Casa Cor. Não é sempre assim. Esse ano o prêmio vai ser uma viagem para Miami Art Basel. Sim. O trio todo vai. Exatamente. A gente ia chegar neste ano como é que ia ser, porque assim, a gente tem até um cartaz, não sei se a gente registrou essa imagem, acho que não. Porque aqui foi assim, em Santa Catarina foi assim. Também foi. Então, assim, eu acho que talvez a cada ano tem uma proposta. Sim. Do mesmo modo que a cada ano tem parceiros diferentes, Sim. até comerciais e tudo, né? Ano passado foram mais parceiros da área de varejo, esse ano vão ser lojistas. Esse ano vão ser mais indústrias e outro tipo de, outro perfil de empresa, né? E o Arthur está super imerso nessa questão de Arcaton. O Arcaton foi criado pelo Thales. Não, pelo Rafael Tristão. Pelo Rafael Tristão. O Thales e a Ana Rafaela trabalham com o Rafael. Trabalham. Eu me lembrei porque eu falo muito com o Thales. O Rafael e a... Como é que é o nome da mãe do Rafael? Ai, não lembro do nome dela. Beijo pra mãe do Rafael. Beijo pra mãe do Rafael. A gente não lembra, lá do Espírito Santo. Isso, exatamente, né? da Eles Casa são do Cor Espírito também. Santo, eles fazem lá a Casa Cor. Talvez daí tenha originado essa questão de o prêmio ser naquele momento Exato, o ambiente. tem essa relação toda. Essa relação. Mas neste ano vai ser uma viagem para Miami, na época das bases, o que é a final do ano, né? Esse ano, o concurso desse ano vai ser entregue, então, eu não sei se já neste ano ou no ano que vem. Eu não sei, eu não tô bem por Como dentro é que tá disso, mas essa eu sei questão? que os vencedores dos Arcatons do Eu Brasil imagino todo que seja vão o ano que juntos vem pra, até. Eu pra acho que é o ano Miami. que vem. Até operar toda bem legal. essa logística, né? Eu acho que precisa de um tempo. De um tempo, está em muita novembro já, imagina isso é dezembro, né? Mas me conta uma coisa, tu estás, como eu falei, mais imerso nessa questão do Arcaton, que vai ter também uma outra... Tem um outro braço, né? Tem um outro braço que é a Arcademy. A Arcademy é uma incubadora para arquitetos e designers também, do mesmo grupo. Foi também o Rafael que criou a Arcademy. É um braço do Arcaton, que é um espaço, é como se fosse um grande coworking que vincula uma série de ferramentas de gestão que giram em torno dos escritórios de arquitetura e design e que auxiliam com parte jurídica, midiática. Maravilhoso isso. É Hoje muito com bacana. sede em São Paulo. Com sede em São Paulo. E com a intenção de expandir. Vai ter aqui, não é? Vamos Exato. arrancar essa gente... promessa de campanha. A gente quer muito que tenha aqui também, porque é bárbara a ideia. A ideia é muito legal. Nós tivemos o Ultra, nosso escritório teve a oportunidade de ficar um mês lá em São Paulo e agora a gente está querendo muito. Eu acho que faltou a gente dizer uma coisa, para quem quiser se inscrever. Tu falaste de arquitetos ou designers, mas tem que ter um tempo de formados? Qual é o perfil, assim, tu sabe? Na edição que nós participamos, era estudantes e arquitetos formados em até 5 anos. Pelo até que 5 eu anos. sei, Tá. eu acho que não existe essa limitação nessa edição aqui. Eu acho que o range é maior, que eles estão aceitando. Abriram, Exato. certo. Não é até 5 Bom, mas anos. a gente pode pesquisar no site, né, do Arcaton, e eles estão em redes sociais e tudo, para se inscrever. As inscrições para essa edição encerram agora, dia 19 de novembro. Corram, que dá tempo ainda, né, porque é uma oportunidade muito interessante. Eu te agradeço muito, não sei se faltou alguma coisa que a gente queira dizer para encerrar. Acho que abordamos os principais pontos. Se inscrevam, vale muito a pena. Uma maratona criativa que faz com que a gente conheça muita gente legal, gente, né, faça um networking, amplie nosso networking, hoje é bárbaro. Tudo. Muito né, obrigado. Paula, networking é super importante. A
gente vai agora ao intervalo comercial e voltamos com a Paula Borer, com formação de arquiteta, curadora de arte. Perfeito, né? Até já! Este programa, Arquitetura e Design, contempla tudo que tem fora e dentro de casa. E é claro que isso inclui arte. Eu estou aqui com a Paula Borer, que eu mencionei há pouco, né? Que tem um projeto super interessante. Assim como o Arcaton, é uma coisa diferente que a gente vai querer entender muito bem. Seja bem-vinda, Paula, para nossa conversa, de fato, agora. Me conta como é que é essa questão da Galeria Modo. Mas antes, vocês estão vendo uma outra pessoa ali, estou vendo no monitor agora. Trata-se de Zaira Tirelli, arquiteta, está radicada na Serra. Ela é super importante, gente, experiente, está chefiando uma equipe maravilhosa e chefiando um projeto incrível que daqui a pouco nós vamos especificar para vocês. E vocês vão saber o que a gente tem a ver com isso também. Hoje tem a ver com tudo que vem aqui. Oba, adoro. Então, essa é a Zaira e essa é a Paula. Paula, como eu te perguntei, como é que é essa questão da tua galeria, dessa galeria, que tem um nome interessante e opera de um jeito não convencional, né? Sim. A Modo, ela tem uma proposta diferente no mercado. A grafia da Modo que é interessante também. Né? É Modo, não é M-O-D-O, né? M-O-D, dois Os. Dois Os. Então, a galeria ela tem um formato diferente, é uma galeria de arte. Ela surge como um estúdio, onde eu, como arquiteta, trabalhava com design de produto e o meu sócio, Fabian Gloeden, que trabalha com foto de moda e publicidade, começou a desenvolver um trabalho autoral, então, para a gente comercializar nesse espaço. E hoje o que a gente oferece são exposições que acontecem de forma nômade. Então, a gente tem em torno de 2 exposições por ano, uma por semestre. As exposições, elas acontecem sempre em locais diferentes na cidade. Então, dependendo da narrativa e de o que a gente vai trazer para aquela exposição específica, a gente vai encontrar esse lugar que fala também sobre esse assunto. Vocês têm, então, um trabalho, uma coleção, uma série, enfim, e a partir disso vocês vão identificar aquilo com algum espaço que tem a ver com a proposta. Sim, sim. E aí entra o teu lado de arquiteta, também, não é? também. Entrou a curadoria e entrou a arquitetura. E aí apareceu o Modo, né? As exposições, elas sempre trazem trabalhos novos e artistas novos. Para cada exposição, uma nova curadoria. Um lançamento, assim. Então, as exposições são sempre coletivas. Sempre tem o trabalho do Fabian, mas sempre tem artistas convidados. Mais ou menos quantos artistas em cada mostra vocês Agora, colocam? a gente está com uma exposição que está ocupando o 3º andar da Ginkgo, na Bordini, que é um café e floricultura. E nós estamos com 11 artistas. Olha lá, a gente está vendo a imagem. Conta pra gente. Essa exposição, ela abriu no dia 29 de setembro. Ela se chama Nova Normalidade. E agora, no sábado, no dia 10, a gente reabriu com um novo acervo. Quem está paradinha ali é... Sou eu. Paula Borer. Sou eu. Uma obra ali no ambiente. Então, essa foto é dessa abertura que teve sábado agora. Isso. Que legal, foram muitas pessoas, né? É um espaço muito bacana na cidade, com uma arquitetura incrível. Certo. Então, aí dá para ter uma ideia também de que hoje a gente não trabalha só com fotografia. Esse trabalho que está aparecendo é de uma artista paulista que chama Hanna Lucatelli. Ela tem um mural na Travessa dos Lanceiros Negros, que é onde fica a Ginkgo. Certo. E ela também desenvolveu essas pinturas especialmente para esta mostra em particular. Que interessante. Aquela travessa, vou mudar o assunto não, mas enfim, contextualizar e dizer onde é. A Bordini tem uma travessa, né, que um pouco entre a Bordini e a Mata Bacelar. E a Mata Bacelar. É uma rua pequenininha. Que ocorrem às vezes bazares, mostras, feiras. Sim. É um lugar muito vivo, é muito legal. Não lindo é? ali. É lindo. incrível. É um espaço urbano bem diferenciado para Porto Alegre, assim. Isso. E tu estás ali com essa exposição, então? Sim. Esse ano a gente teve a primeira exposição no Edifício Península, falando de arquitetura. Ah, bacana. Né? Com a arquitetura do Cristiano e com a Natália. Península é no centro. No centro, onde havia a Galeria Península também, na frente ali do Museu do Trabalho.
Isso, lá embaixo, na Andradas, Lá embaixo, lá no finalzinho. É um prédio diferenciado. Se vocês passarem por ele, aqui é o Península, né? Porque ele é diferente dos outros prédios da região, é um prédio pequenininho, né? Mas ele é completamente diferente da arquitetura da região. Isso. E, inclusive, quando a gente está com os períodos de exposição, em torno de 30 a 40 dias, a gente gera Aí vem o formato da galeria, né? A gente gera uma agenda cultural. Então, às vezes nós temos palestras, às vezes nós temos oficinas, às vezes nós temos cinema, às vezes nós temos sarau, dentro da programação da exposição. Então, a gente entende também... Olha só, a gente está vendo agora uma oficina, olha que bacana. Isso. Esse foi o curso que aconteceu no prédio, né, no edifício Península, onde a gente estava com a exposição A Casa, em abril, ficamos 40 dias lá. E esse curso, ele é uma parceria com a Idealiza TM, que é da Carol Bicker. Então, nesse caso, ela nos chamou para uma parceria e para gerar esse curso, e a primeira edição foi destinado muito aos arquitetos. Ah, certo. Foi. E esse ponto agora é muito interessante com a revitalização da Orla, com o POA 360 Resto Bar, o trabalho do Jaime Lerner ali. Sim. As pessoas acorrem todas para esse ponto da cidade aos finais de semana, é incrível. Então é um ponto super bom. Hoje em dia as pessoas vão reconhecer facilmente, porque na saída da exposição, do bar... Essa enfim, exposição tem em abril, né? Não, eu sei. Essa outra agora do que está ocorrendo na praça, vinculada à Orla também, de alguma maneira, quando tu vê, tu tem que sair para Andradas. E aí tu passas por ali, tem um super movimento. Mas esse ponto que está hoje também é um outro ponto super interessante. O que eu queria dizer vocês estão buscando locais muito interessantes, que o local também fala, né? Não é, Zaira? É super interessante essa proposta. Completa. Lugar é tudo, né? O projeto é tudo, né? Não é? E no empreendimento imobiliário, a arte também é muito importante, né? Para falar, enfim, mostrar que aqui vem um projeto. A arte é substância da vida, né? Eu acho que, assim, as questões vêm da arte, né? Então, assim, a arte é uma coisa... A gente poderia ficar aqui, ó, vários dias falando. Vou usar essa tua frase, arte é substância da vida, eu adorei. Assim, ó, espaços urbanos que contemplam arte, né? Quer paisagismo, quer urbanismo e quer artes plásticas, assim, escultura. Chega em Chicago, olha que maravilha tu andar pelas ruas e encontrar todas aquelas esculturas, não pichadas, é claro, né? Veja bem. Então, assim, tu vai encontrar Picasso no meio da rua, sabe? Tu tá andando e Picasso te atropela ali, né? Tu tá falando ali, né, passando uma mensagem, tu baixa uma escultura do Picasso. Então, assim, depois eu até quero colocar uma coisa bacana, assim, que Canela, por exemplo, tu tá andando ali e tu bate numa escultura da Arminda Lopes, por exemplo, exatamente, entendeu? nossa querida Arminda Lopes. Beijo, Arminda. Ela é a nossa telespectadora assídua. Ah, beijo pra ela também. Assistindo. Mas voltando ao nosso assunto, essa questão, quando eu li que era uma galeria e que era nômade, se fala muito da questão nômade hoje, né? Criação de design com proposta nômade, né? Lá na Louis Vuitton, o ano passado e esse também, de alguma maneira, as obras expostas lá em Milão, num palazzo que todo mundo acorre durante a semana de abril, que é a Semana do Design lá em Milão, tem essa proposta de criação de peça e design nômades, né? De coisas que tu possa carregar, enfim, né? Móveis que fecham. Alguns não são tão nômades assim como... Mas, em todo caso, a proposta da coisa é essa. É uma coisa que está na cabeça das pessoas, no lifestyle, é uma tendência, inspira coleções, como a gente está falando, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco mais dessa exposição que está aberta agora, né? Quantas obras, de novo, vamos falar quantas obras são, artistas, para quem quiser ir, horários, como é que funciona para a pessoa passar lá porque eu sempre digo, vão nas exposições, não precisa entrar e comprar. É como tu olhar uma escultura ao ar livre, entrar na exposição, olhar a escultura dentro da galeria, é a mesma coisa, como ir no museu. Não tenham medo de entrar nos lugares que tem arte. Eles estão abertos às pessoas. Entra, olha, agradece, sai, leva os filhos. Cria as crianças já conhecendo arte, né?
A tua família trabalha com isso. Não também, é? né? A vida inteira. A gente já nasceu nisso, praticamente. Ver o fruto que gera disso. Né? Então, a exposição, ela fica até o dia 23 de dezembro, até o final do ano. E a gente trabalha, o café, ele está aberto sempre, está aberto hoje, abre no feriado, abre sábado, domingo. Mas o atendimento na galeria é de terça a domingo à tarde, das 2 às 18. Certo. De qualquer forma, se a pessoa for tomar um café de manhã, né, ou for almoçar e quiser subir para conhecer, pode subir. Ah, bacana. Né? A pessoa pode subir para conhecer também, mas o atendimento é de terça a domingo. Pode dizer, olha, eu vi lá no Arquitetura de Design, na RDC TV, posso dar uma subidinha lá? Ninguém vai dizer não, né? Pode subir, não tem É um problema. lugar que tem vários atrativos, né? Sim. Tão bom conhecer lugar novo na cidade, parece que a gente está viajando, né? É uma delícia. E não sei se tens alguma coisa para acrescentar, o que eu te falei. Eu acho que a ideia... esse gancho que veio é exatamente isso, né? A gente entende a arte dessa forma. A arte pode contribuir em diversas áreas. Ela vai estar atuando como num curso de Design Thinking e por isso nós somos parceiras. Sim. Né? Esse curso que vai acontecer na uma próxima semana a gente vai aprofundar mais isso, mas pode dar um spoiler. Vou adorar. Então, a gente... sobre a questão de ser nômade, a cada local novo que a gente ocupa, digamos assim, a gente traz esse novo olhar para a arte e acaba criando uma nova rede. Nós temos escritório em Porto Alegre também, as pessoas podem visitar, tem acervo lá também. Tem um endereço fixo. Tem um endereço fixo. A pessoa fixo tem endereço também. fixo, conta de luz, aquele endereço. Mas as exposições são sempre nesses Sim, formatos, né? E acabam gerando esses desdobramentos, os cursos, esses outros encontros. E a gente acaba também comunicando com outras pessoas que não só os arquitetos ou só os apreciadores, outras pessoas que acabam conhecendo também o trabalho de outros artistas. Ah, isso é muito rico, né? Olha, parabéns, muito obrigada por ter vindo nesse feriado ensolarado, conversar com a gente, fazer companhia para você. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta para saber tudo sobre esse empreendimento em Canela. Eu quero entrar lá, eu quero ver, quero saber o que tem de bacana. Eu sei que tem muita coisa que eu já andei espiando. Ontem foi lançamento, a Zara vai contar tudo pra gente. Não sai daí. E você sabe, se tiver que sair, o Facebook da RDC TV tá com a gente no programa ao vivo. A RDC TV tá na tela, né? E você pode nos acompanhar onde estiver. Perdeu, quer ir lá pesquisar depois uma entrevista? Vai no Facebook, vai no site da RDC TV e até no YouTube. A gente é encontrável em vários lugares. Então, até já. Fica aí, eu já volto. Bem-vindo à Casa das Redes, aqui no bairro Bonfim, com quase 3 décadas de credibilidade e produtos indispensáveis, como a linha de redes de proteção da marca Equiplex. Atenção, é a única certificada pelo Inmetro. Você que tem crianças, idosos ou animais de estimação precisa revestir as suas janelas ou sacadas com as redes aqui da Casa das Redes, que também oferece uma linha de telas mosquiteiras da marca Udinese, recolhível automática, de correr ou a de sobrepor. O acabamento é lindo, várias opções de cores para livrar você dos mosquitos, outros insetos e doenças. Aqui na Felipe Camarão 469, 3312-1824 e um desconto super especial para você aqui na Casa das Redes.
voltamos para falar de um empreendimento que foi lançado ontem em Canela, do nosso grupo IEX. E agora a gente vai ter, então, IEX Inc. É isso, Zaira Tirelli? Me conta como é que foi ontem, qual é a tua participação como CEO dessa empresa, desse braço, né, do grupo. Como é que foi ontem lá? Acorreram muitas pessoas, as pessoas puderam conhecer todo o empreendimento, todas as informações, como a gente aqui vai poder saber? Na verdade, foi um evento que nos acolheu muito, né, na Serra. Realmente, muita gente, além das expectativas, né, esteve conosco nesse café da manhã que a gente promoveu, quando então o Grupo IEX entra dentro, né, do mercado de incorporações. E para preparar isso, na verdade, para preparar esse dia D que foi ontem, nós estamos trabalhando nisso há um ano. Eu ia dizer, tem muito tempo, né? Até chegar nesse momento. A gente está trabalhando nisso há um ano. E, na verdade, a gente tem pilares muito fundamentados, né? Que eu diria que são 3 P's, a gente pode chegar no 4º. Então, na verdade, quais são que os são 3 P's? Pessoas, processos e produtos. E depois a surpresa que foi para todo mundo, o último P, né? Preço. Então, pessoas, na verdade, a gente pode dizer que trabalharam nesse processo que a gente fez de gestão, que é um modelo que a gente criou que vai seguir para todos os empreendimentos. Na verdade, o que a gente lançou ontem foi uma coleção das primeiras 6 casas no Alto dos Pinheiros, um bairro planejado que tem em Canela. Na verdade, é um loteamento fechado, ele não é um condomínio, né? É um condomínio que tem uma peculiaridade muito importante, porque eu acredito que é um dos únicos que existe no país, que é dentro de uma cidade, ou seja, dali tu vai a pé para o restaurante, tu vai a pé para isso é maravilhoso. Não, assim, ó, tu tá dentro, tu tá do lado da principal rua da cidade. Isso é um grande argumento, né? Porque quando tu escolhe alguma coisa que te facilita a vida, que transforma a tua interação com a cidade numa coisa agradável, é uma bênção hoje em dia, sim, né? Localização, não gasta tempo, né? Segurança, trânsito, tudo isso. Localização, mesmo em Canela. Segurança, mesmo estando em Canela, que é uma cidade que a gente sabe que é extremamente tranquila. Não dá notícia na página policial. Não, na verdade, assim, quando a gente lê as páginas policiais, é tão interessante porque tu lê soluções do que aconteceu em termos de crimes, ou roubos, ou furtos. Olha só. E com uma velocidade muito grande. É um exemplo, então, a cidade, né? Na verdade, Canela e Gramado, a Serra, né, em si, assim, porque a gente pode chegar até outras regiões próximas, elas são exemplos para o país inteiro. Hoje em dia, a Canela e Gramado são o 2º destino turístico do país. E 60% dos voos que chegam no aeroporto Salgado Filho são para lá. Olha então, só. assim, 40% para o resto do estado e Porto Alegre. Então, assim, é um volume muito grande. Muito grande, muito né? grande. É uma economia muito favorável. Incrível. Investimentos imobiliários lá, com certeza, né, são com garantia. Tem uma procura muito grande. A qualidade dos empreendimentos que são lançados lá também. E Canela é uma delícia, né? Porque Canela tem aquela tranquilidade, aquele ar de cidade mais interiorana, mas com estrutura e proximidade, tudo. Né? Ainda tem, né, aquela igreja, aquela coisa, o entorno ali da igreja. É uma delícia aquela cidade. Eu diria assim, Elione, Canela, ela tem a qualidade de todas as cidades que têm qualidade, tá? Então, eu diria assim, a Paris, né? Tu pode pegar Paris, tem vários bairros, tem 20 bairros, tá? Tu pode chegar lá no 20, né? Que tem uma zona mais de muçulmanos, por exemplo, e tu encontra uma ótima qualidade, porque tu encontra a boulangerie, né? A patisserie, então assim, Canela também. Então, hoje em dia, tu tem uma boulangerie de um francês de Bordeaux, que é o Boulanger Frederic, por exemplo. Sim, tá? Tu descobriu Canela, graças a Deus. E tu tem um bistrô
de um francês de Bordeaux também. Então, Canela tem uma originalidade muito grande nas coisas. Tu vai encontrar vários mercados, assim, de bairros ou de ruas não circuláveis por turistas, com comidas veganas, com comidas especiais, com vegetarianos. Então, assim, o país inteiro, inclusive, acorre, né? Está morando lá. Sim, tem muita gente de fora, eu já reparei isso. Mais do que outras cidades até, mas gente muito legal, né? Tu vai ser assim, eu sou atendida na farmácia por um farmacêutico que é de Manaus, por exemplo, tá? Pra gente botar mais longe, para não dizer assim, o pessoal do Rio. Sim. Tem a escola de gastronomia e de hotelaria, Castelli, por exemplo. Vamos fazer aqui uma... Vamos chamar eles aqui para o programa um dia, né? Exatamente. Mas eles têm uma importância, né, na cidade, por exemplo, que vem muitos alunos estudar do país inteiro, né? Porque é uma referência nacional. E os pais depois vêm e acabam morando lá. Olha, que interessante. Outro público que a gente identifica muito grande, os médicos moram em Canela, por exemplo, de segunda a quarta ou de quarta a domingo. A quarta a domingo, eu conheço gente que faz isso. Quarta então, não, assim, mas quinta a domingo, sim. Então, assim, a gente tem clínicas muito boas lá, a gente tem, assim, equipadas com, né, tão bacanas que eu não vi aqui, por exemplo, tá? Então, o que eu vou te dizer? A gente tem uma qualidade de vida e, ao mesmo tempo, tu não tem uma monotonia de uma cidade pacata de interior. Exatamente. A gente tem essa mutação de gente e as pessoas que vão para lá, elas estão felizes. Então, essa energia é tão boa que tu recebe ela. Interessante. A gente começou querendo falar de arquitetura, mas a gente está falando de cidade, de lifestyle, exatamente, né? De urbanismo, porque a arquitetura está dentro de um universo todo que transforma a arquitetura e a arquitetura transforma esse universo também, né? Existe uma interação. E eu estou ao lado de uma arquiteta que sabe tudo de negócios, é uma coisa impressionante. Eu estou só te olhando assim, porque há pouco tivemos a Paula, que é uma arquiteta que entende uma curadora de arte, foi trabalhar nessa área. E quem faz arquitetura tem uma visão muito interessante, né? E que traz consigo essa coisa muito forte da verdade da cidade, né? Do que importa, não só o empreendimento, mas é interessante que todo o entorno repercuta bem, que cresça, porque aí tudo acontece junto, né? A arquitetura está inserida num mundo. Exatamente. Se a gente voltar para os nossos pilares, um deles, e o principal, eu até diria, são pessoas. Então, quando a gente fala de cidade, não tem como falar de cidade sem falar das pessoas, né? E quando a gente fala de um processo, as pessoas estão incluídas nesse processo. Então, assim, nesse processo tem pessoas da cidade que foram incluídas, né? Sim. Que é a Paula e a Mirelle, né? Que são as nossas arquitetas. Porque tem as duas arquitetas que assinam o empreendimento. Exatamente. Né? Então, assim, Paula e Mirelle. Então, assim, as duas entraram dentro do processo, entraram dentro do conceito. Porque, na verdade, dentro do nosso processo de construção de uma incorporadora, a gente tem um método, né, que foi usado, que é o Canvas, né, que é para estruturar o negócio todo, que a gente sabe o que a gente é, pelo que a gente passa, o que a gente deseja, onde que a gente quer chegar. Então, isso é muito importante. O que a gente quer ser, né? Então, tudo isso a gente trabalhou. O que não quer, inclusive. São equipes multidisciplinares que a gente reuniu, na verdade, né? Eu e o Márcio, né, incorporamos a gestão assim, ó, paralelamente ou individualmente, em torno de umas 150 pessoas, tá? Quando ela fala eu e Márcio, ela está falando de Márcio Irion, nosso presidente do Grupo IEX. Do Grupo IEX, ao qual a RDC TV, que você vê, faz parte, né? Isso. Então, assim, dentro dos planos, né, a filosofia do Grupo IEX, na verdade, que a IEX Inc. traz, e vamos definir aqui por que, onde que tiramos o nome IEX, que não tem muito a ver com o Grupo IEX. IEX a gente sabe que é Irion e Esmeraldino, né? Sim. Que é Márcio Irion e Thiago Esmeraldino. Sócios. IEX é incorporação
empreendimento e experiência. Olha. Tá, então assim, a gente gestou, né, da mesma família, né, mas tem uma significação pontual, assim, não é diferente. Os valores continuam os valores do grupo. E um dos valores é a inovação, é a ousadia, é a gente conseguir contribuir, né, para a sociedade, claro, com algo a mais. E a consistência também, a seriedade, né? A seriedade, acima de tudo. Isso passa o teu relato, a nossa vivência aqui, tudo a gente percebe que é uma empresa séria, né? E a gente na verdade, através desta coleção, tá, de casas. Pois é, vamos chegar nas casas. Então assim, então a escolha do lugar, né? Então nós falamos de Canela, então assim, não é por acaso, né? Não, né? O lugar, todo o embasamento, o teve loteamento, toda uma pesquisa, teve uma pesquisa, o desejo das pessoas. Então assim, agora vai entrar um vídeo. O que acontece? Aqui a gente já tá vendo aquela pedra ali na frente. Ali tem um nome que se chama Vivenza, essa coleção se chama Vivenza. Essa é a casa 1? Agora tem que ver os nomes, assim, eu agora me atrapalho um pouco. Pode ser a 1, acredito que seja a 1. Essa é. Tá, então a casa 1, ela é uma das casas, por exemplo, que ela tá... as localizações... Olha esse quarto. Não, é uma loucura, né? Olha, mas pena que passa rápido, tá entendendo? Pois é. Eu assisti esse vídeo e disse, eu quero parar, eu quero ver melhor. E peças de design maravilhosas. Então, assim, a proposta dos rasgos que puxa a natureza para dentro da casa. E o nome, acho que a gente tem que falar do nome, da onde saiu o Vivenza. Na verdade, a gente fez uma eleição de nomes, né, que tivesse um significado dos nossos propósitos, né? Então esse Vivenza, esse de vida, né, vivenciar, né, estar e ao mesmo tempo essa ligação, né, com a Itália, né, que é um berço de lá, né, junto com a Alemanha, assim. Faz sentido, né? E essa pesquisa de arquitetura que a gente vai ver que tem diversos tópicos ali. A gente foi buscar, assim, a Europa, mas uma Europa mais nórdica, assim, sabe? Uma Europa mais da Escandinávia, sabe? Aquelas casas mais atuais, né? Digamos, agora a gente vai ver o Serena, a Casa 2. O Fiore, né? Fiore agora. Então, assim, o que é isso de nomes, né? Essas casas, o Vivenza é a coleção. Sim. O Fiore, tu troca. Tá? Pode ser Prestes, pode ser Família Prestes, ou pode ser Fiore, ou pode ser eu, Tirelli, lá. Certo. A gente coloca o nome. Da onde que vem isso, tu entende? Quando a gente vai para alguns lugares no mundo, a gente descobre que a gente não é um número. Que a gente tem um nome no interfone ali. Sabe? Então a tua casa tem o teu nome, tem a tua identidade. E eu acho que isso é pessoalização, é humanização, não é personalização só. O mundo tá buscando isso, né, Zaira? A questão de ser mais pessoal, assim. A gente vai ver agora a Casa 3. Ela se chama Araucária, ou é lote tal, entendeu? Ou é Casa 3, né? Então a gente já está vendo uma casa contemporânea, mas com telhado. Eu não posso não deixar de ver como contemporâneo um telhado, porque um telhado é um plano inclinado. E depende até, inclusive, o jeito que tu usa o telhado, né? Outra coisa, assim, vamos aproveitar isso aqui. Os interiores, a casa, ela, na verdade, ela comunica com o exterior o tempo inteiro, né? Até pelas esquadrias amplas. E essas esquadrias antes não podiam ser amplas por questão climática, né? Então, assim, conforto térmico. E as nossas esquadrias têm vidros duplos, além de uma coisa inédita na Serra, que são as esquadrias pretas. Então, a materialidade dessas casas que nós elencamos, elas são esquadrias pretas, pedra e madeira. A gente tem as cozinhas abertas por questões de compartilhamento, né? Que as pessoas, na verdade, compartilham com a família mais, né, os hábitos, né, assim, na verdade a arte culinária, né, porque eu ia dizer os hábitos culinários, mas já virou uma arte, né?
realmente. Então, olha aí, a gente já tem uma casa sem telhado, mas sempre com a mesma materialidade, com essas esquadrias amplas, com conforto térmico, né? Que com uma diminuição do consumo energético interno, porque elas têm a performance de uma parede de 25 de tijolos, né? Que maravilha isso, né? E isso olha as cozinhas, assim, entende? Então, assim, a gente fez um planejamento interno, inclusive, das casas, fez a gestão de tudo, né? De todos os detalhes. E esses renders maravilhosos, assim, foram do Nereu, né? Que, nossa, trabalhou exaustivamente e trocava detalhe daqui e dali com a gente. Foi muito bacana. Eu amo essa casa. Essa casa tem já várias pessoas, né? Que já selecionaram ela e pedem. Uma coisa muito incrível foram lançadas ontem. A gente tem propostas uma atrás da outra. Ai, que maravilha. Meu telefone não para. Teu telefone não para, eu vi. E a forma de lançamento que a gente fez na Serra, Elione, foi fantástica. Porque nós trouxemos uma colaboração para o mercado imobiliário de lá. Porque eu tive... Claro que para que tu faça algo, tu tem que fazer uma imersão, né? Então, eu não posso falar de mercado imobiliário sem não ter feito uma imersão nele. Então, eu fiz imersão no mercado imobiliário em Porto Alegre, eu fiz mercado imobiliário em Portugal, tá? Então, assim, onde eu me qualifiquei para trabalhar com imóveis de 78 países e fiz uma imersão num mercado que é completamente diferente, que é Canela e Gramado. Então, passei um mês inteiro dentro do meu imobiliário, que me acolheu, que foram muito bacanas e que estavam lá ontem, né? Assim, aplaudindo, inclusive. Que bom para a região isso, né? Maravilhoso. E, na verdade, a região trabalha muito com as coisas impressas. E nós trouxemos um facilitador, porque a gente sabe, assim como a RDC, né? Hoje tem, né, 4 milhões, né, de pessoas que assistiram nos primeiros meses, né, no mundo inteiro, em diversos países. Muitos países, é impressionante. O que é isso? Né? Como é que a gente lê isso? Primeiro, as pessoas estão por tudo, vendo tudo. O nosso cliente, ele não está ali do nosso lado. Embora a gente recebeu o pedido hoje do condomínio do lado já, de uma pessoa buscando, que ela quer trocar. Nosso cliente pode estar na Noruega. Tu entende? Então, assim, a minha nora está lá fazendo o doutorado dela em arquitetura, por exemplo, e eu mando para ela, né? Tô fazendo um trabalho aqui, olha que bacana isso aqui. Ela mostra para uma pessoa e diz, pá, mas que legal, eu quero. Entendeu? É a questão nômade que a gente estava conversando há pouco antes com a Paula, né? O mundo está com essa pegada e a facilidade das redes sociais e tudo isso aproxima as pessoas de todo lugar e permite, inclusive, fechamento de negócios, né? Virtuais. Então, mas a gente vai continuar falando deste assunto logo depois do intervalo comercial. Vai lá tomar uma aguinha, volta, porque aqui está fervendo o assunto para acompanhar esse dia maravilhoso em Porto Alegre, que também deve estar maravilhoso na Serra, eu espero. Até já! Nós estamos falando aqui a respeito de um lançamento que ocorreu ontem em Canela, do grupo IEX, que é o IEX Inc., que é o braço de incorporação do grupo IEX. Muito bem, e está aqui comigo a arquiteta Zaira Tirelli, a CEO dessa área de incorporação do grupo, que sabe absolutamente tudo sobre mercado imobiliário, sobre arquitetura, sobre lifestyle. Estou impressionada, estou adorando essa conversa. As casas têm entre 300 e 400 metros quadrados. Tem o quê? 3, 4 suítes, em média? Exatamente. Tem casas que tem mais pavimentos, menos pavimentos. Se alguém quiser uma totalmente térrea, temos? Não temos uma totalmente térrea. As casas, elas têm muitas casas, dependendo da topografia, né? Então, a gente já tem a garagem embaixo, daí vai ter depósito, aí tem o primeiro pavimento que fica a nível da rua sempre e os dormitórios na parte superior. Ou tem algumas casas que já tem a garagem no mesmo nível do ambiente social e cozinha e um segundo pavimento. Mas todas as casas têm acessibilidade, que é muito importante, porque elas são contempladas com planejamento para elevadores. Isso é muito importante. Tá, então assim, todas as casas têm isso.
E o condomínio também tem muita acessibilidade, as ruas são de grande acessibilidade, tá? Então, assim, algum detalhe das casas que as pessoas poderão ver, porque elas têm, tipo, frente e fundos, que tu entra e tu já enxerga os fundos da casa, entendeu? Os estares são amplos, né? A gente preservou a ideia da vida de família, da vida com os amigos e a ideia de família, né? No momento que todo mundo começa a lançar os singles e tal, então a gente tá lá, né? Persistindo e acreditando nessa proposta desse lugar para a família. É que cabe tudo no mundo, né? Tem as pessoas que estão nas grandes cidades, né? Os singles, mas também tem as famílias que moram todas reunidas. E o que eu acho interessante nessas plantas e nesses interiores que a gente está vendo é que aquela ideia que te passa um bem-estar, que começou há, sei lá, 20 anos, talvez, como a casa de lazer, né? A casa da praia ou a casa da serra, a casa para desfrutar, para conviver com a família e com os amigos. Vocês estão se apropriando desse conceito, né? E propondo esse conceito como uma casa para morar mesmo com a família, né? O que não quer dizer que alguém não possa comprar uma casa para usar apenas em momentos específicos, mas é uma casa onde tu pode conviver com a tua família e morar lá seguramente, né? Sim, na verdade, a serra não é só dias ensolarados e lindos como hoje. Exatamente. A serra tem a gostosura da serração, dos dias frios e as pessoas se encontram muito em casa, tá? As pessoas vão muito umas na casa das outras, assim, quase que diariamente. Fazer um jantar junto, fazer alguma programação ou joguinho, sabe? Então, a interação das pessoas é muito dentro das casas. É interessante, né? O clima, como ele ajuda, né? O gaúcho é tido como hospitaleiro, mais do que um carioca. Carioca diz, passa lá em casa. Isso nunca acontece. E aqui, de fato, a gente convive. Essa questão do clima é muito importante, né? É muito importante. Quando vocês forem especificar as casas, o clima, obviamente, também se faz presente e requer cuidados. Mas como tu mencionaste no bloco anterior, que eu acho importante ressaltar, a questão de aberturas duplas, de todo um cuidado que resulta em conforto térmico e até em menor necessidade de equipamentos, né? Porque a gente pode pensar que todo tempo tu tem que usar ou aquecedor ou um ar-condicionado. Não é verdade, tem momentos muito agradáveis, né? No clima da serra. Sim, então... na verdade, assim, mais informações até bem detalhadas, as pessoas podem entrar em contato com a gente. Zaira está à disposição, a gente também, e tem um site maravilhoso. E entrando no site, qualquer pontinho que clicar ali, a gente vai estar atendendo, né? Mande sua mensagem, a gente lhe liga e o site tem muitas explicações. E tem uma área de corretores fantástica que tem todo o material para download ali, que é o que causou uma sensação na Serra ontem. A gente está no ar com um telefone para agendar visitas neste empreendimento. Olha que maravilha, gente. A pessoa vai lá, como diria minha avó, se encanta com os próprios olhos. Não é? O telefone, o código de área é 51, como está aí na tela, mas eu vou ler para vocês. 996-63-1955. Você pode agendar uma visita no empreendimento e ver essas maravilhas todas ao vivo e ainda conversar com as áreas. De vez em quando tu estás por lá? Normalmente direto lá, né? Eu elegi Canela como minha cidade e, na verdade, como a gente está com 2 escritórios, um escritório lá e um escritório aqui, então eu às vezes estou em trânsito. Fazendo essa ponte Canela-Porto Alegre. Zaira, muito obrigada. Se faltou alguma coisa muito vital, a gente vai lá no site para descobrir. Não sei se tu queres acrescentar alguma coisa neste momento. Te agradecer, querida, né? Adoro teu programa, te admiro muito e é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Espero que tu volte outras vezes para a gente contar mais novidades. Quando o empreendimento crescer mais ainda, a gente mostra mais coisas. A gente vai agora se despedir, gente. Que pena, não é? Fique aí com o seu feriado, porque amanhã eu vou estar te esperando aqui neste horário. Agora é Le Folk TV com os queridos Vera e Diego. Beijo, até amanhã.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.